Tem alguns cristãos que ainda encontram uma dificuldade de tratar desse assunto, porque eles acham na cabeça deles que se a gente debater a questão da política, mais nessa área didática, do que se envolver, como o senhor falou, assim, defendendo uma bandeira, eles acham que a gente vai se corromper se nós tratar do assunto. Como vocês veem essa questão? Há, inclusive, um bordãozinho que usam aí, que política, religião e futebol, né, não se discute. Isso, sem dúvida, é um grande engano, porque tudo isso deve ser exposto, né? A gente deve conversar, dialogar, ter ali um debate das ideias, até mesmo para podermos chegar em um denominador comum. Então, assim, é verdade que muitos cristãos ainda têm este pensamento: não vou me envolver, não vou estar debatendo. Há uma frase, não recordo o autor, mas diz justamente assim, que o castigo dos bons que não querem se envolver em política é serem governados pelos maus, viu? Então, é por aí mesmo a questão. Enquanto alguns, né, se omitem, outros escolhem, decidem e arcarão com as consequências, sem dúvida nenhuma. A coisa só parece que tem algum peso na nossa vida quando ela vem e nos prejudica, não é verdade? Enquanto as coisas estão acontecendo e não traz nenhum prejuízo para nós, seja de que ordem for, tudo bem. Mas é muito perigoso a gente deixar que os outros decidam na nossa vida, não é? A gente vive uma época que a gente tem acesso a muitas informações. Eu sei que é muito difícil para uma pessoa, principalmente uma pessoa de meia idade para frente, se preocupar em ir atrás de conhecimento sobre o político. A gente geralmente não quer ir atrás desse tipo de coisas, não é? Porque é como se os outros fossem decidir por a gente. É porque ainda nós não sabemos o peso que isso traz para a nossa vida, as consequências que poderão trazer você, de repente, permitir com um voto errado ou por simplesmente você não escolher bem e, por conta disso, entrar um político que vá legislar contrário à sua fé, por exemplo. Como é que vai ficar a sua vida, não é verdade? Só uma questãozinha aqui, pastores. Sempre a gente aconselha o cidadão, né, o cristão e o cidadão em geral, a usar o seu direito, né, de escolher o seu político ali de preferência, porque isso é um direito garantido, né, pela nossa legislação. E assim, se temos este direito, né, este dever também, né? Direito-dever, poderia-se dizer? Porque não é nem facultativo, é obrigatório, né? Exato. Pois façamos isso, né? Exerçamos isso com responsabilidade, com compromisso, porque quando nós assim agimos, sem dúvida nenhuma, estamos contribuindo com a nossa sociedade e também com aquilo que vai ser inserido posteriormente em políticas públicas para nós. Inclusive, para emendar aí o assunto, a gente, a partir do momento que você escolhe alguém, que você coloca alguém lá, isso traz para você o direito de você ir lá nele e exigir que ele te defenda como político, não é? Que ele olhe para a sua causa, não é? Aí entra uma coisa que eu gostaria que a gente tocasse nesse assunto também, de a gente procurar exercer o nosso direito de votar sem vender a nossa honestidade, o nosso direito de votar para um político chegando oferecendo um dinheiro e você votar porque ele te ofereceu alguma coisa em troca, não é? Porque os próprios políticos depois vão dizer, olha, a gente não deve nada para vocês, nós compramos o seu voto. Aí a coisa fica difícil quando a gente chega num ponto desse, não é verdade? Então, para nós, como cristãos, a gente precisa pensar bastante nisso, não é? Quem nós estamos escolhendo de fato para nos representar esse voto? Você está exercendo ele de uma forma livre ou você está sendo levado, coagido por alguma situação, não é verdade? Bem, pastor José Fonseca, diante do que o senhor mencionou aí, nós temos uma passagem, Tiago 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.
Então, assim, quero dar uma ênfase nessa parte final, onde diz guardar-se da corrupção do mundo, né? O cenário político está tão, assim, desacreditado, a gente pode dizer, que muitas pessoas agem dessa forma. Nenhum político presta mesmo, tudo é igual, então eu vendo meu voto mesmo, ou só voto naquele que me favorecer, só voto se ganhar alguma coisa em troca. Isso é comum a gente ouvir as pessoas falando. Todavia, o cristão, né, aquelas pessoas que detêm do conhecimento da palavra de Deus, ou que têm o mínimo possível de princípios bíblicos, não deve agir assim, viu? Até porque deve haver uma separação, né, entre aqueles que conhecem a Deus e os que não conhecem, os que servem a Deus e os que não servem. E assim, eu entendo, pastor José Fonseca, que quando o camarada, né, o cristão em especial, eu quero me referir, age desta forma, ele está se moldando à corrupção do mundo, fazendo parte e, de certa forma, incentivando esse sistema precário que nós vivemos, viu? Agora, esse assunto aí que nós estamos falando agora, no momento, né, que é a questão da venda de voto, né, de vender a dignidade, a gente sabe que isso acontece muito. Infelizmente, até alguns cristãos vão por esse caminho. O que a gente fica pensando é o seguinte: às vezes a gente bate tanto na corrupção, chamamos determinados políticos de corruptos, e quando a gente tem a oportunidade de exercermos aquilo que é certo, a gente se vende. Isso não é uma forma também de se corromper? Os nossos princípios, né? Sem dúvida. Fere bastante e deixa a gente numa situação complicada, não é? Difícil quando a gente vê isso acontecendo no nosso meio. Infelizmente, isso é uma realidade, mas precisa mudar, não é? E a questão da informação, e a gente está trazendo, nem que seja um pouquinho aqui, mas a gente está buscando trazer essa informação para quem está nos ouvindo, que cada um possa aprender esses princípios e colocar isso em prática para a sua vida, porque nós temos o poder de mudar muitas coisas, mas a mudança ela começa dentro de nós, não é? Então, se nós mesmos mudamos o nosso ser, a nossa maneira de pensar e de agir, isso é como uma onda que começa a contagiar as outras pessoas. Então, é por aí. Eu acho que cada um de nós precisa pensar bastante nesse assunto, não é? E ver que isso não agrada a Deus, não é verdade? A gente agir dessa forma. E assim, a gente vê que Deus, ele é um Deus de detalhes, né? E às vezes a gente dá importância lá nos 10 mandamentos, em outras práticas aí que consideramos errôneas,